Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e servir como um canal, um instrumento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que Ele possa falar aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, para dar a total legalidade ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para que seja feita a vontade dele. Nós trabalhamos com o Ministério de Sorteio, onde você mesmo pode examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde sempre houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para dar continuidade à igreja realizada através de cartas pelos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia e que elas não são necessárias. Basta provar isso com base na Bíblia Sagrada e receber o valor em dinheiro. Nós não estamos tirando a utilidade dos templos físicos, mas sim trazendo a conscientização necessária a cada um de vocês de que há uma diversidade de ministérios, cada um tem que exercer com perfeição e eficiência a obra, o dom, aquilo que lhe foi concedido, a autoridade, e é necessário que estejam todos juntos em um só Espírito. Mateus capítulo 12, palavra do próprio Senhor Jesus: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, Cristo não pode estar dividido. Então é muito importante que vocês participem, interagem nas nossas lives segunda a sexta, 12 minutos antes das 7, no @milhaofertadim. E aqui, para interagir conosco, basta você deixar o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso estejam nos acompanhando fora do Brasil, para participar dessa live como uma ovelha bendita, amada do Pai, e abrir portas, portais, janelas espirituais para que o Senhor possa estar abençoando você e toda a sua casa. E agora estarei dando início à ministração de uma oração, para darmos início à ministração nas Escrituras Sagradas, na Palavra do Senhor Deus. Então já curtam a live, compartilhem, confiem em outras vidas que precisam e necessitam da Palavra do Senhor sendo semeada aos seus corações. Maravilhoso Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet, deixando nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, que haja as abundâncias, diversidades e plenitudes dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo toda trave, venda e impedimento, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, chegando para libertar e edificar cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Santo Espírito Santo de verdade para tocar nos corações de
todas as pessoas onde essa live alcançar, removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, envergonhando toda obra do maligno e da religiosidade e exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu santo e poderoso nome, testificando a tua palavra que está sendo ministrada através de nós, para que eles venham ver, como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Eles possam vir a seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser cada vez mais abençoados e haja a tua luz brilhando e iluminando cada lar, comércio, veículo, cada família e coração que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós e as suas igrejas virtuais, para mais honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muitíssimo bem-vindas, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Estarei agora dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei dando início pelos rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de número ímpar. Agora, por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Para mais honra e glória em nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos dar início ao sorteio dos números de 1 a 12. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual. E além de orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, toda live para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11, são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. E o livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de Verdade, é o livro de Oséias, que possui 14 capítulos. É o primeiro livro que estará sendo ministrado. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos aqui ao livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12. Oséias, capítulo 4. E para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Oséias, capítulo 5, para a sua meditação. Presta atenção. Vamos aqui à ministração. No livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus.
O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Oséias é muito forte, porque traz como que a ignorância da liderança, como que a desobediência da liderança religiosa, traz consequências gravíssimas, não apenas para eles próprios, como para a família deles e também as famílias que eles instruem, que eles deveriam estar direcionando na palavra do Senhor Deus, mas que infelizmente preferem buscar aquilo que é benéfico à carne, por mais que seja prejudicial ao espírito. Então é necessário a gente examinar com muita atenção cada uma doutrina que nos é apresentada. Hoje nós temos aqui as nossas 10 afirmações, em que basta provar na Bíblia Sagrada que uma só delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que tudo aquilo que a gente traz aqui é com certeza e convicção e prova, evidência. Eu falar que está escrito, eu falar que é verdade ou eu falar que é mentira é fácil. Agora a gente, em vez de falar, a gente mostra para vocês e fala para vocês mesmos irem examinar. E até mesmo aqueles que não têm essa iniciativa de buscar realmente examinar as escrituras sagradas, de buscar colocar à prova, de questionar o que é verdade, o que é mentira, nós aí colocamos os valores em dinheiro. Porque essas pessoas que olham pela carne, pelo menos com aquilo que é da carne, da matéria, o dinheiro, quem sabe elas dão atenção àquilo que é essencial para o espírito. Então prestem muita atenção nessas 10 afirmações, anotem os versículos para examinar nas escrituras sagradas, na palavra do Senhor Deus, e ver que cada uma dessas 10 afirmações não é com base em elucidações próprias. Não é porque a gente está querendo ser o diferentão, falar ao contrário do que todo mundo está falando, mas sim porque estamos desde o princípio. A gente não é novo, nós estamos seguindo a linhagem das igrejas, dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, buscando verdadeiramente colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus e os seus apóstolos determinaram. Não estamos buscando fazer um jeitinho que agrade a carne, que agrade o que a gente acha, pensa e imagina, mas sim buscando a autenticidade daquilo que o Senhor sabe que não só agrada ao espírito, como é essencial para o espírito e para o bom desenvolvimento da carne também. Então prestem atenção nessa denúncia. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4.
não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mensagem dada a todos vocês. Lembrando, quem não conseguiu anotar algum versículo, quer escutar a mensagem novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @igrejas benditas, onde você pode voltar, pausar e até diminuir a velocidade caso necessário. São 10 afirmações ao todo, qualquer um templo físico, igreja ou congregação, em que houver a presença de uma só delas ou a omissão em repreendê-las, todo aquele que frequenta lá, que interage, que diz que ele é seu ou que você é dela, tem consequências gravíssimas já nesse mundo e no mundo por vir, na salvação e vida eterna livre, se não se posicionar para repreender. Então examine com muita atenção cada uma delas, pois basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. As ovelhas benditas, amados Pai, que estão chegando agora, com Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais para abençoar e edificar você e toda a sua casa por estar interagindo conosco, como ovelha bendita, amada do Pai, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9 a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus aos seus corações. Então já convidem, compartilhem outras vidas que necessitam da palavra do Senhor Deus sendo semeada nos seus corações. Quero ver apagar isso aí depois. Compartilhem para outras pessoas que necessitam de receber a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Números, que possui 36 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então já escolham também esse número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, estarei sorteando mais 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro sorteado de Números, capítulo 30. Números, capítulo 30, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Livro de Números, capítulo 30. E para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Números, capítulo 31, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando todos os inscritos, ou seguidores, ou membros, ou ofertantes, ou dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa, bendita e poderosa palavra que está sendo ministrada através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que cada uma dessas vidas que estão ligadas conosco, deixando nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam livres, limpas e libertas de toda depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer cada vez mais ao teu santo e poderoso nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja o derramar dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, agindo através da tua palavra, sendo ministrada através dessa internet, queimando, prendendo, destruindo, envergonhando e removendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, e agindo em favor do teu reino, da tua palavra, do teu evangelho, da tua justiça, para que cada uma vida conectada conosco em um só Espírito recebam a tua paz, graça e alegria, edificando suas vidas e suas famílias em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todas as ovelhas benditas e amadas do Pai, muito bem-vindas, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Já compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Vamos aqui ao livro de Números, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 7. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu, fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber ou desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo-o calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 30 do livro de Números traz ali sobre palavra e interação. A importância que há a gente cumprir na nossa palavra e as diferenças entre as interações, entre as classes ali de pessoas que o Senhor nosso Deus colocou, a diferença de jugo e de fardo, para que possa verdadeiramente estar ali se desenvolvendo naquilo em que falou, naquilo em que se determinou, se dispôs a fazer. Mas também é necessário a gente examinar as consequências de quando permite e não faz,
de quando permite e faz, de quando não permite e faz, e quando não permite e não faz. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 16, 24 a 27, Ele vai recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Então devemos estar sempre vigiando com muita atenção e cuidado com aquela falsa aparência de santidade que muitas doutrinas apresentam hoje em dia, de que, não, se Deus me ajudar com tal coisa, eu vou parar de fazer isso. Já começou barganhando com o Senhor Deus. Aí o Senhor Deus vai lá, pela sua bondade, misericórdia, dá uma oportunidade, um voto de confiança à pessoa. A pessoa que chega lá, o Senhor Deus cumpriu a parte dele. Mas a pessoa depois tem a cara de pau de falar, não, mas Deus sabia que eu não ia fazer. Deus sabia que eu sou falho, que eu sou ser humano, que eu sou pecador. Então vamos examinar com muita atenção. Porque caráter, se você se diz ser do Senhor Deus, é o mínimo que você precisa ter. Porque sem o caráter necessário de um cidadão dos céus, que não é só medido por palavras, mas sim através do seu comportamento, da sua atitude, da sua fidelidade para com o Senhor e os seus princípios, sem isso, não alcança o reino dos céus. Pois sem santificação, ninguém verá a Deus. E sem fé, é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela é confirmada, comprovada por meio das suas obras. Tiago, capítulo 2. Então examine com muita atenção e cuidado aquilo que é dever e obrigação seu de fazer, em vez de ficar empurrando e jogando para cima do Senhor Deus a bondade dele e a misericórdia dele. Pois aproveite o tempo da bondade e da misericórdia. Pois quando o tempo do juízo e do castigo chega, não adianta reclamar. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 8 e também do rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Lembrando que a partir de 1h07 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então já se presente, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora do Brasil. 1h20, que eu falei o quê? 1h07 não, 1h20, gente. É porque 8h07 é quando acaba a live da @milhaofertadim. Aqui começa meia-noite e 7, vai até 1h40. Mas os 20 minutos finais é para interagir com vocês participarem, tirarem suas dúvidas, assim como no @milhaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 até as 8h07. Até lá, o foco é levar muita fé a todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de 2 João, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como vistes desde o princípio, é que andeis nesse amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de 2 João, por mais que curto, traz uma essência do Evangelho que anda se perdendo hoje em dia na maior parte das igrejas. Pois aqui o apóstolo João deixou bem claro, não é algo novo, é o princípio que está ali verdadeiramente desde o início que o Senhor nosso Deus colocou. Pois aqui ele traz sobre o espírito do anticristo, que não confessa Jesus Cristo vindo em carne, que ele afirmou que já está ali
desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. Só que hoje em dia, além das pessoas estarem esperando o anticristo ainda vir, quando ele, a maioria das vezes, está sentado do lado dele, ou então está lá em cima do púlpito falando que Jesus Cristo é o Senhor, porque um outro erro muito comum, que é um dos princípios para você identificar o espírito do anticristo, que já está no mundo, é confessar o Senhor Jesus Cristo. Mas o ponto é que as pessoas hoje em dia acham que só por falar de Jesus, falar de Cristo, falar de Bíblia, falar de Deus, falar de Evangelho, falar de qualquer coisa espiritual é sinônimo de que agrada ao Senhor Deus, de que está de acordo com a vontade do Senhor Deus, de que está de acordo com os princípios do Senhor Deus. Sendo que o próprio Senhor Jesus afirmou lá em Lucas 6, versículo 42, por que me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Porque o confessar o Senhor Jesus não é só por palavras, mas sim por meio de atitudes. Assim como o próprio Senhor Jesus afirmou em João capítulo 14, que aquele que o ama, guarda e pratica os seus mandamentos, e este será amado pelo Pai, e o Pai e ele virão fazer morada nessa pessoa. E hoje em dia falam, não, Jesus ama todo mundo. Isso não está escrito, isso não é verdade. O Senhor Jesus quer sim amar todo mundo, pois o desejo do Senhor Deus é que todos alcancem a salvação. Mas isso é algo que é individual. Pois o Senhor Jesus, quando chama para seguir ele, já começa aí que ele dá uma opção. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que um adendo muito importante, ele te deu duas opções. Ou você segue do jeito que ele determinou, ou você não segue. Não adianta falar que você segue e não cumprir o pré-requisito básico para segui-lo. Lucas 6, versículo 42. Porque me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Então, lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15, o Senhor Jesus foi claro, ó, se fizerdes o que eu vos mando, novamente, não é uma opção, aí não mais vos chamarei de servos, mas vos chamareis de discípulos. João capítulo 15, versículo 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamareis de servos, mas vos chamarei de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tudo quanto eu recebi do Pai vos tenho dado a conhecer. Deixando claro que a verdadeira revelação, como lá no livro de Colossenses e Tessalonicenses traz, é entregue aos santos, aqueles que são santificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado e não ser conivente com as práticas, as doutrinas do maligno, mas sim que venhamos nos posicionar como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus, pois o avivamento não é um novo evangelho, uma nova doutrina, uma nova vinda de Cristo, mas sim é você voltar ao princípio, você voltar ao primeiro amor, você se posicionar para aquilo que o Senhor determinou para todos nós, para que aí sim você venha a alcançar uma eternidade livre com o Senhor Jesus na glória. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito, par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todas as ovelhas benditas muito bem-vindas, capazes e a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para estar interagindo conosco como a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, e o livro de Jonas, que possui 4 capítulos. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 4, que logo mais de 1 a 7. 4 é no @milhaofertadinho. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito par de número 4. Jonas, capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Jonas, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Mas antes da ministração da oração, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção, ajam como a igreja nobre do Senhor Jesus, Atos 17, versículo 11, que ouve a palavra do líder e depois examina nas escrituras sagradas para ver se o que o líder está falando é aquilo que está escrito. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19
e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e pedir mais informações, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como infelizmente está acontecendo ali pro abençoado, que não está fazendo conosco, no caso. Ele comentou: a fé não é só dar dízimos e ofertas, pois até hoje estou preso no vício do cigarro, angústia e tormenta. Para você ver que aquilo que você faz, se for com base em preceitos dos homens, se não for entregue a oferta a alguém corretamente, acaba se tornando em vão. Mateus 15, versículo 7 a 9, palavra do próprio Senhor Jesus. Pois lá em Mateus 23, versículo 23, ele afirmou que essas coisas são necessárias ser feitas, mas que não podemos também omitir as maiores. E quando a liderança em que você entrega a oferta e o dízimo está omitindo as maiores, você acaba se tornando conivente com aquilo que está acontecendo. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado a pessoa da qual nós estamos entregando a nossa oferta e o nosso dízimo. Pois nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias que servem para aí as obras e os frutos para vocês nos examinarem e colocarem à prova tanto a nós quanto a qualquer outra liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E o Clóvis do Campo do Goitacazes, Rio de Janeiro, e o Fábio de Paraná, sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar vocês e as suas famílias, por estarem interagindo conosco como Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Então já deixem no comentário seu primeiro nome, cidade, estado, interajam também conosco a partir de 1h20 da madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração da oração.
Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós e essas benditas vidas ligadas conosco em um só Espírito, que deixarem nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua forte igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco e testificarem de que tudo que elas fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. E para que haja a tua luz brilhando, iluminando cada coração e queimando, envergonhando toda a obra do inimigo, da carne ou da religiosidade. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de... Jonas, capítulo 1, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Jonas, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não o podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Jonas é muito forte, ainda mais como sempre o Senhor nosso Deus colocando tudo perfeitamente alinhado para a nossa edificação. Pois aqui nós vemos que, se olhar superficialmente, com o olhar da carne, podem até chegar algumas pessoas a pensar: ué, Deus é injusto? Iria afundar um barco inteiro com pessoas inocentes por causa de um infiel? Por causa de um que não lhe agradava? Por causa de um que estava fugindo dele? Mas vamos examinar com muita atenção, porque não é que simplesmente eles estavam proporcionando ali uma carona para Jonas, pois Jonas havia pagado pela passagem, mas não por isso, pois eles sabiam o objetivo de Jonas. Eles estavam sendo coniventes com a omissão de Jonas. E aqui nós vemos que grande tempestade eles sofreram. E eles só foram libertos daquela tempestade, por mais que se esforçassem, como foi ministrado ali em 2 João, cuidado para não perder aquilo que conquistamos com esforço. Aqui nós vemos que eles, por mais que se esforçassem, não conseguiram chegar a lugar nenhum, enquanto não se posicionaram verdadeiramente para repreender aquele que estava sendo omisso para com os seus deveres e as suas obrigações para com o Senhor Deus. Deixando claro como que é essencial que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes. Então não adianta falar: ah, mas eu não sabia, ah, mas eu pensei que seria diferente. A consequência não vai deixar de vir, como foi ministrado ali em Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então examine as Escrituras Sagradas. João 5,39, palavra do Senhor Jesus. Examinai as Escrituras Sagradas, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em João 7, versículo 38, ele afirmou: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Para mais honra e glória ao Senhor Jesus.
Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o seu número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para vocês terem mais uma palavra do Senhor Deus aos seus corações. E o livro de Tito, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que a abençoada ele comentou que, você fala muito bem, gostei muito de escutar. João capítulo 7, versículo 18. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E lá em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11 e João capítulos 14, 15 e 16, o Senhor Jesus afirmou que ele concede o Espírito Santo de verdade, que nos usa para ser boca do Senhor, que nos usa para ser vasos de honra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, quando nos posicionamos em espírito e em verdade. E vocês têm aí agora os meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, que vai muito além do investimento intelectual. Pois além de você conseguir desenvolver a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento e o entendimento, seja do mundo material, profissional, financeiro, seja do mundo espiritual, ministerial, você também tem a garantia de que a sua vida, tanto profissional, financeira, como a sua vida espiritual, ministerial, já foram mudadas e transformadas para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Pois nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada um município do Brasil. Ou seja, se no seu município tem 10 mil pessoas, no mínimo 200 pessoas estarão sendo contratadas para trabalhar conosco. Independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente do seu segmento religioso de fé. Para trabalhar, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou, Lucas 10, versículo 7, todo obreiro é digno do seu salário. Então basta você entrar em contato conosco no privado. E todos aqueles que adquirirem a coleção completa dos 12 livros, seja através do link no comentário fixado, na descrição da live, o link na live aí, ou então o link na minha bio, do meu canal, @milhaofertadim, como também aqueles que não tiverem dinheiro, mas se tornarem vendedores, para sem você ter custo nenhum de estoque, nem de logística, nem de entrega, nem de cadastramento, sem você ter custo nenhum, você apenas vende e tem a comissão de 30% em cada um livro que você vende, você tem aí também a garantia de já ter uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determinou. Então, para adquirir a coleção completa, já pode ir através do link na bio ou na descrição da live, ou então, para se tornar um vendedor, basta entrar em contato conosco no privado, que a nossa produção vai estar instruindo cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Ayrton, do Rio de Janeiro, capital, seja muitíssimo bem-vindo, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus, e que possa haver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para abençoar e edificar você e toda a sua família, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo livro de Tito, capítulo, glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Tito, capítulo 1. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Tito, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração do livro de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta, que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra.
Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 aqui do livro de Tito é muito forte, porque traz ali a determinação do apóstolo Paulo, o seu zelo e preocupação para com aqueles que apacentam o povo, deixando claro que não podia haver imperfeições nas suas condutas, nas suas práticas e principalmente naquilo em que eles instruíam. Pois ele afirmou que era melhor que se calassem do que trouxessem aquilo que não era da parte do Senhor Jesus o Cristo. Então vamos examinar com muita atenção. Mas ele não falou simplesmente, tá, cala eles, manda eles embora, não fala mais, não interage mais. Não, ó, manda eles se calarem e repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ou seja, desenvolvam com saúde a fé, a paz e a esperança na presença do Senhor Jesus o Cristo. Pois aqui ele trouxe como é necessário a gente examinar através das obras e dos frutos. Pois não adianta falar que conhece o Senhor Deus se as obras e os frutos o negam todo o tempo. Então é necessário que vocês, que são o povo que é apacentado, que é guiado pelos líderes, pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo, é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que não venha a cair no mesmo buraco de impiedade. É necessário que venha examinar com muita atenção e cuidado. E nós temos aí as nossas mensagens, nossas denúncias, nossas propostas, em que nós não só falamos que tem que fazer, que tem que pregar, que tem que isso, que tem que aquilo outro, ou que não pode, que não deve, que não tem. A gente traz aquilo que é necessário, traz a oportunidade, traz o material de trabalho. Porque falar é fácil. Mas assim como o reino não se constitui só de palavras, nós também não agimos assim. Nós agimos também através das nossas atitudes. E também damos oportunidade de vocês interagirem. Então prestem muita atenção nessa mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, além de muitas bênçãos, benefícios e oportunidades para cada um de vocês, não só serem abençoados, mas para que vocês sejam uma bênção do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @NileOfertaDin. Muitíssimo amém, glórias, nosso Senhor Deus, mensagem dada a todos vocês. Quem quiser escutar novamente, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas. Se quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, seja R$1, seja 1 bilhão, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que vocês também podem entrar em contato diretamente conosco e pedir mais informações. E guarde os comprovantes, independente do valor, pois todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco irão se surpreender com as grandes bênçãos e benefícios reservados exclusivamente para cada um de vocês. Pois como em Gálatas capítulo 6, versículo 10 afirma, devemos priorizar aqueles que fazem parte da família da fé. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. As ovelhas benditas que estão chegando agora, as que estão conosco desde o início da live, sejam muitíssimo bem-vindas, capazes e graças a nosso Senhor Jesus. E deixe no comentário o seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para estar abrindo portas, janelas espirituais nas regiões celestiais, para abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco com a palavra do Senhor Deus que está sendo ministrada através de nós. Vamos aqui ao próximo livro de Joel, que possui 3 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e também do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Joel, capítulo 3, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E as nossas orações que são realizadas durante a live são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. As orações duram no mínimo 1 hora. Para continuar recebendo orações, siga, se inscreva, oferte, dizime nessa obra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à próxima oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, que tiverem deixado nos comentários o seu nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essas ministrações da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra. Em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e coração dos benditos amados do Pai que estão juntos conosco em um só Espírito. E que através dos poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, agindo através desta internet, da tua palavra sendo ministrada, haja a tua luz brilhando e iluminando cada coração, removendo cada depressão, ansiedade, tudo aquilo que não procede, não provém, não agrada ao Senhor Deus, libertando essas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, para que elas possam exaltar, adorar e glorificar, engrandecer ainda mais
ao teu santíssimo nome, o teu reino, o teu evangelho e a tua justiça, para que todos vejam que verdadeiramente há um Deus, cujo nome é Senhor, que opera as maravilhas em favor daqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui, lembrando, nós estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais de dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. E quem falar, eu não quero o seu dinheiro, pega esse dinheiro e doa para os pobres, obviamente não entendeu o intuito de cada uma de nossas afirmações. Então examine novamente cada uma de nossas mais de 100 denúncias e veja a gravidade e seriedade de cada uma delas. Pois qualquer templo físico, igreja ou congregação em que houver a presença de uma só delas, ou a omissão em repreendê-las, todo aquele que se disse dela ou que ela é sua, tem consequências gravíssimas. E nós estamos vindo aí para alertar cada um de vocês, não com base em elucidações próprias, mas sim com base naquilo que o Senhor determinou, como foi ministrado aí também em Tito capítulo 1, que devemos nos posicionar repreendendo a liderança que não está cumprindo de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Vamos aqui agora à ministração no livro de Joel, capítulo 3, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Joel, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 21. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 aqui do livro de Joel é muito importante, pois traz ali a renovação e a restauração do povo do Senhor, quando o Senhor se levanta como água viva para lavar e purificar o seu povo. E o Senhor Jesus foi claro que aquele que tem sede, vá até ele e beba. E lá em João 7, versículo 38, ele afirmou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para mais honra e glória nosso Senhor Jesus. Pois ele e o Pai estará fazendo habitação, morada, dentro daqueles que guardam e praticam os seus mandamentos em espírito e em verdade. Para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se soubesse, não tinha nem começado a responder. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindos, capazes da graça e alegria no nosso Senhor Jesus. Para quem, só para avisar quem tá aqui, o Emanuel é antigo aí, tá bom? É só um religioso que não tem base nas escrituras, tanto é que ele mesmo aí se afirmou que eu não estudo a Bíblia como vocês, mas busco o Espírito Santo para guiar em toda a verdade, porque é ele quem ensina. E se ele buscasse examinar as escrituras sagradas, iria saber que o Espírito Santo de verdade só ensina quem busca examinar as escrituras. Porque se você não cumpre o primeiro passo para receber o Espírito Santo de verdade, como que o Espírito Santo de verdade vai falar ou ensinar alguma coisa para você? Para ver que o que está o Espírito, que vem supostamente ensinando ele, não é o de verdade. É o enganador do anticristo que foi ministrado ali no livro de 2 João. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, ao sétimo livro, que é o sétimo e último livro a ser ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que será uma meditação para todos nós. Livro de 1 Crônicas, que possui 29 capítulos. É o sétimo livro que será para a meditação de todos nós, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro sorteado de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, para a meditação de todos nós. 1 Crônicas, capítulo 13, para a nossa meditação. Escolha aí o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho estarei sorteando os 7 números, para que vocês tenham mais uma palavra do Senhor aos seus corações, sem manipulação nenhuma do ser humano.
Vamos aqui ao livro de 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 14. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Glórias ao nosso Senhor, Deus do Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de 1 Crônicas é muito importante para a gente examinar com muita atenção e cuidado verdadeiramente como que o Senhor nosso Deus é fiel. Pois Davi não deveria ter medo do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Bastava ele continuar em obediência. Davi, naquele momento, se surpreendeu com a consequência do erro, do pecado, de quebrar um mandamento e um princípio do Senhor Deus Todo-Poderoso. E com isso, inconscientemente fez com que colocou a presença do Senhor para longe dele, pois ali a arca antigamente, naquela época, simbolizava a presença do Senhor. Mas o Senhor mostrando verdadeiramente... E só o sacerdote poderia carregar. Por isso que o abençoado ali deu ruim quando ele foi lá colocar a mão, ele não tinha autoridade. Um dos primeiros mandamentos que eu colocou ali na hora da construção da arca foi, ninguém toca nela, além dos sacerdotes, daqueles que ele selecionasse ainda, para deixar sempre aqui muito bem claro. É que nem oferta e dízimo, só o sacerdote exatamente, pode botar que tem autoridade, porque senão vem praga e vem maldição naquilo que era para abençoar. E aqui o Senhor demonstrou que verdadeiramente aonde está a presença dele, em santidade, em santificação e obediência, seguindo os seus preceitos e seus princípios, não há nada para temer, pois será abençoado. Como lá em Romanos capítulo 13 afirma que as autoridades não devem ser temidas, basta você o quê? Você fazer o bem, e assim você terá louvor das autoridades. Da mesma maneira, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós devemos respeitá-lo. Temer ele não é ter medo, deixando sempre muito bem claro. Temer o Senhor é respeitar ele, praticar a sua palavra, estar sempre buscando zelar os seus princípios, os seus preceitos. Isso é temer o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Mas medo não é da parte dele. Tanto é que lá em 1 João capítulo 4, versículo 18 afirma: o amor perfeito lança fora todo o medo. Pois aonde há medo, não há o aperfeiçoamento do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio dos 7 números para vocês estarem examinando com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Então escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei sorteando daqui a pouquinho. Enquanto isso, estarei apresentando a vocês a nossa denúncia sobre as 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e receba 200, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31 e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para vocês verem que cada um de nós temos o nosso dever e a nossa obrigação
para cumprir aquilo que o Senhor determinou e assim sermos benditos, bem-aventurados e bem-sucedidos para mais honra e glória do nosso Deus. Então fale com as autoridades políticas da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos até o seu bairro, seu município, seu estado ou também, quem sabe, o seu país, pois nós chegamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, além de empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira. Conosco o obreiro recebe o salário e os necessitados também têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir e calçar. Estamos contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil. Então entre em contato conosco no privado, peçam de nossos templos físicos na sua região. A nossa produção também ensina vocês a como vocês entrarem em contato com os políticos da sua região, como você se expressar para você falar, para que eles possam entender e entrar em contato conosco para levar um de nossos templos físicos até o seu bairro, seu município ou seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vamos agora ao sorteio dos números de 1 a 7. A Daniele de São Paulo, seja muito bem-vinda, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui, se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, se você escolheu o número 7. Oséias, capítulo 4, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Números, capítulo 30. Números, capítulo 30, se você escolheu o número 4. Números, capítulo 30, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 5, vai meditar em 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Jonas, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Tito, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número... Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. 1, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, se você escolheu o número 1. Joel, capítulo 3, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 2, se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13, se você escolheu o número 2. 1 Crônicas, capítulo 13, se você escolheu o número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todas as ovelhas benditas, amadas do Pai, muito bem-vindas, capaz da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouquinho estaremos interagindo com vocês, então participem da live, tirem suas dúvidas, deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, com as suas dúvidas, as suas perguntas, interajam conosco como a Igreja Sal e Luz do nosso Senhor Jesus, porque chegou o momento de interagir com cada um de vocês para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Enquanto vocês vão se apresentando nos comentários, deixando seu nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, para interagirem conosco em um só espírito, eu estarei fazendo um convite a todo aquele que quer confessar e reconhecer o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare abaixo nos comentários. Escreva a seguinte frase: eu escrevo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como o meu único Senhor e Salvador da minha vida. E assim que você puder, você entre no secreto, seja no seu quarto, seja num carro, num caminhão, onde for que você estiver, mas que chegue em um lugar onde que você ficará somente você e o Senhor Deus lá no secreto, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E faça
abra a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 11, e de joelhos, leia em voz alta a passagem do livro do versículo 28 ao versículo 30. Quem não tiver acesso a uma Bíblia nesse momento, eu estarei aqui citando o que está escrito e você repita as palavras de joelhos em voz alta no secreto com o nosso Senhor Deus. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E logo em seguida, ainda de joelhos em voz alta, faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. E nesse momento, você lista todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área emocional, vícios, sentimentos ruins, amarguras, imaginações, pensamentos, dívidas, tudo aquilo que estiver sendo pesado para você carregar nesse momento, lista cada um deles para que o Senhor Jesus possa levar sobre ele todo o jugo e fardo pesado que você estiver carregando. E continue a oração. Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Lembrando que aqueles que não tiverem conseguido acompanhar essa administração dessa oração para formar essa aliança com o Senhor Jesus, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas, onde você vai poder voltar, pausar, diminuir a velocidade para examinar versículo por versículo para formar essa aliança com o Senhor Jesus, e depois volte na próxima live para confessar ele publicamente, pois ele afirmou em Mateus 10, versículo 30 a 33, que todo aquele que o confessar diante dos homens, ele também o confessará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. Mas que todo aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai dele e dos anjos que estão nos céus. E o Jorge, de Teresina, Piauí, seja muito bem-vindo, capaz, é graça e alegria nosso Senhor Jesus, que possa ver portas, portais, janelas espirituais nas regiões celestiais, abrindo para edificar e abençoar você e toda a sua casa, por estar interagindo conosco como uma igreja sal e luz, uma ovelha bendita do nosso Senhor Jesus. Ele fez uma pergunta muito importante. Por que os maus prosperam e os traiçoeiros vivem em paz? Jeremias, capítulo 12. Por isso que é importante sempre examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus. Lá em Salmos capítulo 73, traz justamente sobre isso. Que quando uma pessoa ali, o salmista, ele estava começando a duvidar da justiça do Senhor Deus, por causa que ele via o ímpio, o pecador, o publicano, prosperando. E ele ali que estava fazendo certo, parecia não seguir em frente. Mas quando ele buscou examinar, permitiu que o Espírito de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso mostrasse a ele o real sentido, o real objetivo, que no caso era o final, via que eles tinham um final amargoso. E aí ele reconhece que eles sobem, mas para que a queda seja mais alta. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado. Então nessa parte aí é que eu digo, como o Senhor Jesus falou, que adianta o homem ganhar um mundo todo e perder a própria alma? Exatamente. Não é isso? Porque o Senhor Jesus falou que não se julga ninguém pelo que ele tem e pelo que possui, e sim pelos frutos que ele produz. Exatamente. Entendeu? Então é mais assim, é mais do que a pessoa dá do que a pessoa recebe, tá bom? Você poder entender ou do que a pessoa tem.
Palavra do próprio Senhor Jesus, Palavra Lucas do próprio 6, Senhor versículo Jesus, 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando ele diz, seja fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito nisso aí. Então, o Senhor Jesus está olhando bem como você dá. Aí ele te Exatamente. observa bem. Quer dizer, e não é pelo que você tem, porque o que você tem foi ele que deu. Aí, como foi ministrado na última live lá, o Davi, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, se não me engano, que trouxe justamente sobre isso, que ele reconhecendo que não só tudo aquilo que ele estava entregando para a construção da obra do Senhor não era dele, como também aquilo que o povo trazia, as outras autoridades políticas traziam, nada disso pertencia a eles. Era o Senhor Deus abastecendo, abençoando a sua própria obra, trazendo a palavra, os recursos financeiros, as condições, os elementos materiais que continuavam sendo pertencentes ao nosso Senhor Deus. Isso é importante, né? Isso aí, o próximo. Então interajam conosco, participem, tirem suas dúvidas, deixe seu primeiro nome, cidade, estado ou também o seu país, para participar conosco como Igreja Sal e Luz, uma ovelha bendita, nosso Senhor Jesus. Essa hora é tão importante, se vocês imaginassem, se toda a igreja de tempo físico te desse essa oportunidade, para você pelo menos falar assim, ó, Senhor, eu estou aqui, porque é necessário você falar. O Senhor Jesus olhou para aquele homem, ele era cego, mas o que o Senhor Jesus fez? Que queres que eu te faça? Então o nosso Deus, apesar de estar vendo o que você está vendo, o que você está fazendo, o que você está precisando, ele vai te perguntar. Tanto é que o apóstolo Paulo afirmou, estejam sempre as vossas petições perante o Senhor. Positivo. Ele olhou para aquele homem que estava acamado e falou assim, vem cá, quer ser curado? Aí pode chegar um engraçadinho e perguntar, mas Milena, então, pra que Deus faz isso? Complica? Não é mais fácil? Se ele vê que tá precisando, por que ele não faz logo de uma vez? Vamos voltar lá no princípio da criação. Adão e Eva. Deus viu que Adão precisava de uma companheira. Foi lá, viu que não era bom ele ficar sozinho. Entregou para ele a mulher, a Eva. Resultado, quando Adão pecou e Deus questionou a ele para dar a oportunidade dele confessar e se arrepender, o que Adão respondeu? Foi a mulher que tu me deste. Ele não falou, ele não culpou Eva, ele culpou o próprio Deus, deixando claro, eu não pedi mulher nenhuma. Você quis me dar uma e ela me fez pecar. Então o problema é seu. Foi basicamente isso que ele respondeu. E a mulher também fez a mesma coisa, né? Foi a serpente. E a serpente muda ficou. Então isso aí, olha só, é a muito serpente, simples. como sempre, muito mais prudente. Se você examinar a palavra de Deus com um coração puro, assim, leve, você consegue ver todas as coisas. Mas se você for parar da maneira astuta, assim, meu mano, pode ter certeza que tu não vai ver nada e vai ser mais carregado ainda. O Marcos de Belo Horizonte, ali, Minas Gerais, comentou... Parabéns aí, abençoado. Ele já tinha se apresentado, mas é aqui ele... Abençoado, só pra deixar bem claro que a rede social cortou o resto do seu comentário. Eu vou ler até onde ela mostrou pra gente. Aí você termina o final, que ele comentou. Tive um sonho ruim que tinha uma cabeça de uma boneca no chão. E depois aquela cabeça virou uma K. Aí a rede social cortou. A rede social, não dá pra saber o que é o K. Uma caveira, uma cabeça, não sei. Então, vê aí, coloca aí pra gente poder realmente... Falar com autenticidade, como falar, tá escrito. exatamente, falar bem, tá bom? Para mais então vocês tudo participam, porque aonde estiver uma palavra de Deus, uma pregação, é necessário que vocês todos se apresentem. Eis-me aqui, eu estou aqui, eu sou fulano de tal, pronto, eu estou aqui, Senhor, pronto. Você não está falando isso para o homem, você está falando isso para o Senhor Deus e para os anjos deles que estão ali, anotando no seu histórico todos aqueles que foram ali. Em todo lugar que você vai que tem uma pregação da palavra de Deus, o anjo está lá, olhando assim, para ver quem está interagindo. Entenda bem, você não vai num lugar de pregação, você não vai num lugar de ministração, você não fica ministrando a palavra de Deus para você simplesmente ficar assistindo. Esquece isso. Olha só, essa situação do templo, colocar uma cadeira para você lá sentar e você ficar assistindo o camarada lá fazendo um discurso, entenda bem, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é 100%, 1000% errado. Ele terminou. Primeiro que o culto é para você poder fazer, não é para tu assistir, gente. Exatamente. E ele comentou, vou repetir de novo para ter todo o contexto. Tive um sonho ruim que tinha uma cabeça de uma boneca no chão e depois aquela cabeça virou uma cara de uma mulher e os olhos grandes e ruins. Bom, aí eu vou só te confortar. Porque você não pode dizer que aquele olho era ruim porque não te fez mal nenhum, certo? É que nem se uma pessoa, você vê uma pessoa que não tem um olho como você gostaria que fosse, não quer dizer que aquela pessoa, que o olho dela é ruim, ou que o rosto dela seja ruim, certo?
Agora vem assim, ó, uma boneca. Uma boneca, você vê que uma boneca, naturalmente, ela é o quê? Ela é manuseada. Ela não tem personalidade, ela não tem caráter. Então tu tem que olhar assim, aonde é na sua vida que está sendo uma boneca? É nessa parte você olha assim, aonde é que você está colocando os seus olhos? Porque também a palavra de Deus diz que você vai pegar os seus olhos, ó, não se colocar os seus olhos naquilo que é mal. Então é um aviso que você está tendo. É um aviso. Em que você está sendo uma boneca? É na religião que você está sendo uma boneca? Os seus olhos, você está desviando ele da aparência do mal? Então nisso, quer dizer, você está lá no teu telefone, será que tudo que você vê ali é são? Opa, Deus está de acordo contigo? Então tu vê aí. Porque o Senhor Deus nos chamou para ser cabeça, mas uma cabeça viva, não uma cabeça de boneca. Uma cabeça, não uma cabeça que é manipulada e manuseada pelos outros, mas sim uma que pensa, que examina, que reflete, que observa, que se posiciona realmente com autoridade. Dependendo da tua idade, você pode ter uma cabeça com pescoço até. Você cuidado, né? Cabeça com pescoço, o pescoço é mulher, tá bom? Para tu poder entender o que é isso. Lembrando, para interagir conosco, tirar suas dúvidas, deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para interagir conosco como uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Entendeu? Então, aqui. Então, Ele comentou. Vamos perguntar, gente. Pergunta, que eu tenho tanta coisa que para falar para vocês. Ele falou, mas era no sonho, e eu durmo ouvindo oração. Exatamente. Então, pronto, a revelação do seu sonho. É o Senhor revelando para você, você vai assim, vê o sonho só de Daniel. Vê o sonho que Daniel teve. Você vê? Vê o sonho também que José teve. Olha só. Tudo foi... Era usado elementos, que apareceram. figuras. Foi elementos, foi figuras que apareceu. Certo? Todos eles é assim. Tá bom? Exatamente. Os fechos, ó. Dele foi os fechos, ó. Fechos de trigo. Isso, os fechos eram o quê? Eram os irmãos dele. Depois apareceu a lua, né? O sol. Opa, era o pai e a mãe dele. Exatamente. Então é assim, então nós vamos olhar. O negócio é você procurar o quê? No seu cotidiano de vida, o que você realmente está olhando, onde está o teu foco, os projetos que você tem, que aí isso que você acha que não tem nada a ver, começa a encaixar ali dentro, tá bom? Exatamente. É necessário a gente sempre colocar a luz das escrituras sagradas, da palavra do Senhor. E tamo junto aí, seja um sonhador aí, tamo junto aí, não esquece não, hein? Mas lembre-se de colocar em prática aquilo que é bom da parte do Senhor Deus. Pois como as escrituras sagradas afirmam, examina todas as coisas e retende sempre aquilo isso que é aí, bom. Abençoado. Todos vocês, nós estamos nas 7 redes agora, nas 7, certo? Dando oportunidade a todos, porque todas as vezes que um pregador ou alguém ministra a palavra, tem que dar oportunidade para todos comunicar, todos falar, eu estou aqui, tá bom? Quer falar alguma coisa? Não quero falar nada, não, mas eu estou aqui, tá bom? O anjo nota isso, gente. Abençoado, ó, que ele comentou, não é ninguém mexendo os pauzinhos pra mim, não. Não, abençoado. Não tem não. Mexer pauzinho é diferente de ser manipulado. Então, deixando bem claro, que mexer o pauzinho é aquela parte do voodoo. E você vai sentir, tá bom? Você vai falar assim, na hora que a boneca mexeu, eu mexi também. Aí pronto, você ó. Exatamente, é mais aquele tipo de coisa que é psicológico, tanto é que é a cabeça, algo psicológico que está acontecendo com você. Aí, pelo histórico que você veio repassando pra gente, a denominação que você anda frequentando, que por mais que não seja pecado, muito pelo contrário, você deva continuar frequentando lá, só que é importante que o quê? Que você se edifique para que você possa estar realmente estabelecido. Pois você comentou que você ofertava e dizimava lá o tempo todo. Quando você precisou de uma cesta básica, aquele lugar lá não te deu nada, não te falou para você ir orar, alguma coisa assim do tipo. Então aí que a gente vê que a oferta e o dízimo, a oferta e o dízimo que você está entregando lá está sendo em vão. Por isso você também não está conseguindo se libertar desse vício. A gente já instruiu ali você, não sei se você fez, provavelmente não fez, porque se tivesse feito, teria funcionado. Mas foi aquilo que a gente falou sempre. Ó, pratica aquilo que a gente fala para vocês fazer, cumpre, faz lá direitinho. Vocês têm que pegar assim, ó, ofertar no lugar, ofertar e dizimar no lugar e chegar lá e invocar o nome. Está escrito lá que você tem que invocar o nome dele. Senhor, eu dei lá. Eu deixei lá, eu entreguei uma porta. Se ele é certo, pô, vai acontecer alguma coisa na minha vida. Mas se lá é ruim, não vai acontecer não, meu senhor. Então nisso, você tem que invocar. Agora não adianta, tipo assim, ó, falar assim, Senhor, eu quero prosperar financeiramente, Aí vem a oferta, dizima, pô, legal, tá. Daqui a pouco alguém chama para uma parada errada, aí você vai lá fazer uma parada errada. Então, quer dizer, não tem Ele como. falou, dou o dízimo e oferta até hoje aqui, só tem essa universal. Não tem mais só essa, abençoado. Nós temos aqui que a gente afirma, a gente dá a garantia. O que você fizer conosco não está sendo em vão. Tem aí as nossas mais de 100 denúncias que você pode levar
para qualquer um que você conhece, que entende muito das escrituras sagradas, para provar o nosso caráter. E aí, é nisso aí que você está tendo aí os sonhos, tá chegando. Exatamente. E aí você que tem que ser você que tem que tomar atitude. Porque lá em Malaquias, capítulo 3, lá está escrito 10. Se você pode invocar o nome dele, que ele vai abrir as portas e as janelas do céu para você. Exatamente. É a palavra dele é viva, vivifica, a espada e não volta Já atrás, tá bom? que você havia comentado que você não sabe mexer com a inteligência artificial, com esse tipo de coisa, com só o perguntar aplicativo. ela. Não, mas ele não sabe mexer com isso. Faz o seguinte, vai numa agência de banco, no banco que você frequenta, vai e fala com um funcionário. Não fala com pessoa alheia, não. Vai diretamente lá com um funcionário e pede pra ele, ó, como é que eu faço pra fazer isso aqui, fazer, porque eu não posso falar as palavras exatas por causa das redes sociais, mas vai diretamente um funcionário, pergunta pra ele como que você pode fazer ali pelo celular, porque a gente também tem a opção pra você fazer de maneira física. A nossa produção pode te enviar lá pelo privado já as informações para que você possa estar realizando da maneira correta. E qualquer dúvida, você pode ir diretamente numa agência, pedir a um funcionário, não pede para nenhum terceiro alheio, não, que não seja de sua confiança, para não dar nada. Tem a caixa... Não pode ficar falando os nomes deles, não. É. Porque eles são muito chatos, com um monte de cada uma rede social tem uma diretriz diferente. Então, quer dizer, gente... Onde a pessoa Então, isso aí, se faz você... as contas do mês, as contas de luz. Então, exatamente. E ali o abençoado comentou, preciso de oração, ouço vozes e tô sentindo dores muito fortes. Tenho 27 anos, moro sozinho. Rodrigo José, deixe no comentário sua cidade e seu estado aí, abençoado. Esse aí, ó, tá vendo? Esse aí já, ponto. Então, olha só, mais uma vez. Esse aqui é outro, tá? Exatamente, mais uma vez, você tem que ler lá, Mateus já é batizado, você tem que ver. Primeiro, isso funciona com quem é batizado, certo? Se você não é batizado, procura-se qualquer uma que se batizar. O fato de você ser batizado ali, você não é necessário você seguir ali, não. É o dever de todo o tempo físico batizar as pessoas, e as pessoas vão para onde quiser, tá bom? Se você já é batizado, você pode invocar o nome dele ali, Senhor Jesus, esse jugo, esse fardo tá difícil, tá pronto, ele vai tirar esse negócio de cima de você. Exatamente. Tá bom? E abençoado, você já havia conseguido entrar em contato conosco no privado, que ele comentou, mas como é esse negócio de privado? É o particular, o bate-papo, essas redes sociais que chama de bate-papo. Você já havia conseguido entrar em contato conosco? Exatamente. Assim que você abre o aplicativo, embaixo tem uma barrinha ali. Nas barrinhas da segunda... Como eu vou explicar? É uma que tem uma caixinha, um quadradinho com uns risquinhos assim no meio. Na barrinha de baixo ali. Assim que você entra no aplicativo, você clica lá, vai ter lá todas as mensagens que você já teve. Vai ter lá as nossas mensagens que você já entrou em contato conosco, já conversou conosco, nossa equipe te respondeu, só que você não respondeu a gente, que foi justamente esse o ponto, entendeu? E aí você vai lá, volta lá e conversa conosco para mais uma glória ao Senhor Jesus. Lembrando que estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, para todos ser muito abençoado. Dando oportunidade de cada um de vocês interagir, participar e tirar você suas abrir dúvidas. portas celestiais. Ó, você tem portas celestiais, você tem portas, você tem janelas, exatamente, ó, portais. Então, nisso aí, todos vocês têm. Então, todo o tempo de 4 paredes, ou em qualquer lugar que está ministrando a palavra que está pregando, tem que dar oportunidade a todos, pelo menos para a pessoa poder se identificar. Todas as vezes que você sai de casa e vai a um templo, você vai para poder fazer alguma coisa, você não vai para poder assistir, você não vai para poder ouvir, você não vai poder ouvir, você não vai poder assistir, você vai poder fazer alguma coisa. O que o templo tem que fazer lá? Te ensinar você a fazer o que é certo. Aí ele não sabe fazer, por esse motivo que a mãe não consegue te ensinar. exatamente. Aí nessa passagem você tem a tua casa, aí você tem que estar ligado a nós, que nós, o ministério nós é casa, e aí ó, leia lá, João 4, versículo de 21 a 26, João capítulo 4, versículo de 21 a 26, você vai ler lá versículo por versículo, e você vai ver que eu estou falando contigo. Exatamente, e o Fábio do Paraná perguntou, é pecado faltar ao culto para ver o jogo do Brasil? Só tem um minuto para responder. Bom, olha só, abençoado. Se tivesse acontecendo um culto mesmo, e você tivesse feito um propósito do culto mesmo, com certeza seria. Só que, na verdade, você não faz o culto. Então, assistir o culto é ter pecado, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que você não errou não, tá bom? Exatamente. Entendeu, hein? Porque você vai o tempo não para poder assistir, não para ouvir, sim para poder fazer. E o templo tem que te ensinar a fazer. O templo não está fazendo o que é certo, nem como é que ele vai te ensinar você? Então você, ó,
Tá ali. Exatamente. Pode ficar E tranquilo. abençoado, tá bom, então, pessoal? naquele vídeo que você viu, que tá aí fixado no perfil da Igreja Bendita, tem lá as informações dos bancos, que você pode ir até o banco, até onde for, para poder pedir para o funcionário, falar, como é que eu faço para depositar nessa conta aqui? Que eles vão lá te instruindo passo a passo para mais honra e glória no Senhor. Vai aonde você paga a luz, poxa. Exatamente, vai lá, que você vai conseguir para mais honra e glória no Senhor Jesus. E eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Lembre-se de adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. Você adquire desde dessa rede social no comentário fixado ou na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo, você encontra o link no meu perfil, na minha bio do meu canal, @milhaofertadim. Ou podem entrar em contato conosco diretamente no privado e pedir mais informações. Lembrando que você pode se tornar um vendedor desse livro, tendo uma comissão de 30%, sem você ter custo nenhum com isso, pois o livro é digital. Você tanto compra ele em qualquer lugar do mundo, como vende ele para qualquer uma pessoa no mundo, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, tendo a comissão de 30%, sem custo nenhum. Além de que todos aqueles que compram 12 livros, ou os que vendem 12 desses livros, já têm a garantia de ter uma vaga de liderança conosco, seja na área empresarial, política, financeira, na área espiritual, ministerial, recebendo seu salário. Em qualquer município do Brasil. Qualquer município do Brasil, pois estamos chegando em todos os municípios do Brasil, contratando no mínimo 2% da população em cada município do Brasil. Então fale com as autoridades políticas da sua região, peça para eles entrarem em contato conosco, entre em contato conosco no privado e fiquem todos capazes, é graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo você nas próximas lives, meu muitíssimo amém e gratidão.